Olá, eu sou Fernanda Barros do blog Mundo da Preta. Tudo bem com você? Hoje eu tô aqui de cara limpa porque acredito que a situação exige. Vou falar de um assunto um pouco sério, um pouco diferente das coisas que eu costumo dizer e falar aqui no meu canal, né? É um canal novo, mas que tem um propósito de falar sobre várias coisas, então eu acho que isso cabe também. Ontem eu recebi umas mensagens conversando no WhatsApp com a minha irmã e ela me informou que o meu sobrinho, o filho dela, ele vai fazer 4 anos, foi diagnosticado com autismo. Ela me disse que quando recebeu essa informação, com precisão, né? Não sei se com toda certeza, mas que vieram um médico, um psiquiatra, eu não sei bem, eles perguntaram se ela gostaria de que ele fizesse o tratamento em uma outra cidade do estado do Paraná, né? Que nós somos natural do Paraná, minha irmã mora lá, hoje eu moro em Santa Catarina. E eu perguntei, mas por quê? Por que isso? Por que fazer tratamento numa outra cidade? A nossa cidade aí não tem capacidade para estar acompanhando ele, para estar tratando ele. Ela me disse que a maioria das mães, a maioria não, mas em alguns casos as mães, elas preferem fazer esse tratamento numa outra cidade por vergonha, pelo preconceito. E isso realmente me tirou o sono, isso me deixou bastante preocupado. Fiz uma viagem no tempo e lembrei de quando eu era criança. Eu voltei 25 anos praticamente no tempo. E lembrei quando eu estudava numa instituição pública de ensino, né? Creche, né? Conhecido mais como creche, mas era um pré que eu frequentava lá. E havia algumas crianças que faziam um primeiro período na APAE e um segundo período na escola regular, que era onde eu estava, né? E consegui me lembrar de como algumas crianças olhavam as crianças que faziam esse meio período na APAE. A APAE é uma associação assim maravilhosa que eu vejo como... Eu acredito que ela esteja no Brasil todo, fazendo acompanhamento dessas crianças excepcionais. E eles têm um trabalho lindo, maravilhoso, assim. Hoje eu não consigo entender por que desse preconceito. Mas eu me recordo que algumas crianças olhavam as crianças que estudavam na APAE de uma forma bem negativa, assim, com certo preconceito. Algumas nem conversavam com elas. E realmente isso me trouxe, assim, uma amargura dentro de mim. Algo que eu já não lembrava mais, mas que com essa situação eu pude me recordar um pouco disso. Também me recordei que eu não conversava com elas. Mas não porque elas estudavam na APAE, porque eu pouco conversava com qualquer criança. Eu era uma criança bastante fechada, bastante tímida, bastante complexada. Por carregar a minha cor de pele, eu também sofri muito preconceito. Ah, parece mimimi, eu nem sei o que significa mimimi direito, mas é o que a gente ouve na internet e eu lembrei disso e eu tô falando isso. Mas é a realidade, é uma coisa que eu não consigo fugir. Eu gostaria de não ter vivido isso, eu gostaria de conseguir esquecer isso, mas não é possível, porque foi o que eu senti na minha pele. Fui eu que recebi vários apelidos que eu não tenho nem vergonha de estar falando aqui. Macaca, suja, o que você imaginar, que não penteava o cabelo, que era isso, que era aquilo. Sendo que minha mãe tinha o maior cuidado com o meu cabelo, até sofri muito com os puxões do pente, mas era isso que eu recebia, então aquilo me fez ser uma criança muito fechada também. Além dos outros problemas que a gente já tinha na infância, essa coisa do preconceito falou muito alto na minha vida, e isso se refletiu até poucos dias atrás. E confesso a vocês que nos dias de hoje, às vezes isso quer vir à tona e fazer com que eu me intimide em certas situações. Mesmo para fazer esse canal, eu pensei 1 milhão de vezes. Eu acho que eu estudei mais de 1 ano para ver se eu queria mesmo fazer isso, até por um pouco de receio desse preconceito. Só que hoje eu já tenho uma cabeça bastante mudada quando eu vejo que isso está tomando conta
do meu sentimento, esse medo, esse medo mesmo de estar recebendo críticas por conta da minha cor de pele, ou isso ou aquilo, eu falo, não, Fernanda, você não precisa disso. Hoje você já é uma mulher, você é uma mulher criada, uma mulher crescida, você não tem que mais se apegar a tudo que você viveu na infância, na adolescência, porque na adolescência, além de eu ser negra, pobre, ainda eu era obesa, né? Eu estava acima do peso, então, assim, eu me sentia muito para baixo. A minha autoestima, assim, era quase nula. Quase nula mesmo. Eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha de abrir minha boca para falar. Para dar uma opinião a respeito de alguma coisa. Ou simplesmente falar mesmo, assim, numa roda de pessoas. A minha vontade era me esconder. Por conta de tudo isso que eu vivi e se refletiu na minha vida. De alguma forma, né? De uma forma bastante negativa. Mas, assim, voltando às crianças, né? Eu não consigo entender o porquê pais permitem que seus filhos tenham uma informação distorcida das outras crianças que são diferentes delas. Porque a criança não vem com um programa todo baixado na sua cabeça, na sua memória, do ventre da mãe dele, e simplesmente corresponde à expectativa de quem adquiriu, né? De quem adquiriu essa criança. Uma criança vem pura, ela vem com uma mente totalmente limpa disso. O que ela vai fazer, o que ela vai refletir para a sociedade é o que os seus pais estão ensinando, estão informando para eles, né? Eu acredito bastante nisso, porque eu lembro que quando eu era criança, o que os meus pais falavam na minha casa era lei. Eles eram a autoridade máxima na minha vida. Eu podia até chegar na escola, pegar uma opinião diferente de um professor, por exemplo, mas o que meus pais me ensinaram eu jamais consegui esquecer e procurava obedecer, porque eles eram a autoridade maior na minha vida. Então, eu acredito que você tem que ter mais cuidado na forma de se pronunciar na frente do seu filho. A partir do momento que você fala assim, aquele neguinho, aquela neguinha, aquele negão, de uma forma pejorativa, ou então fala, sabe aquela gorda? Aquele moleque lá é retardado. Você está influenciando diretamente na forma que seu filho vai se portar na escola, na forma que seu filho vai se portar com os vizinhos, com o coleguinha. Então tenha cuidado nas coisas que você fala na frente dele, porque tudo isso vai se refletir na forma que ele vai se comportar. E quando ele fizer você passar vergonha, se você se comporta dessa forma e ele fizer isso e você passar vergonha, você daí vai sentir o drama de não ter ensinado a forma correta dele se comportar. Então eu acho que vale a pena a gente estar se policiando. Eu não falo isso só pra você, eu falo isso pra mim também, porque eu tenho uma filha pequena e a educação dela tá toda na minha mão. Tá? Eu acredito que eu sou a autoridade máxima na vida dela e tudo que eu ensinar pra ela vai se refletir na vida dela, de alguma forma. E eu não quero passar vergonha, eu não quero que minha filha seja preconceituosa. Até porque eu sei que ela vai sofrer preconceito, porque ainda a gente não tá num mundo longe disso. Mas se ela sofrer, que seja só ela. Que ela não repasse isso pra frente, porque eu sei como é dolorido, eu sei como é difícil superar. Então eu desejo que todos nós tenhamos um pouco de consciência a respeito disso. Quanto ao meu sobrinho, a gente vai enfrentar isso da melhor forma. Eu vou estudar mais a respeito, porque eu conheço pouco sobre isso. E eu quero conhecer, na verdade eu já deveria ter estudado, porque isso é uma coisa comum. Pessoas que têm autismo vem crescendo bastante. Eu acredito que talvez já houvesse há muito tempo, mas hoje está sendo mais divulgado isso, né? E essas informações têm chegado mais rapidamente a nós. Então a gente vai enfrentar isso da melhor forma possível e tratar ele e receber ele, amar ele como perfeito que ele é, porque Deus fez ele perfeito do jeito que ele é. Não é porque os outros vai achar que não é que ele vai deixar de ser, ele é perfeito como ele é. Então eu quero só deixar essa reflexão e pedir para você, pai. Cuidado com o que você fala perto do seu filho. Cuidado com o que as mensagens que o seu filho vem recebendo, do que ele vem assistindo, do que ele vem vendo na internet. Procure policiar mais essa situação para que ele possa ser um cidadão de bem, livre de toda a culpa em casos de bullying, de racismo, de preconceito, e que você seja
um homem, uma mulher muito orgulhoso do que fez a favor do seu filho. Beijo da Preta.